1 Samuel, primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, no verso 1, e falando de crescimento, e foi citado aqui que Jesus crescia em sabedoria, em estatura, em sabedoria, graça e conhecimento diante de Deus e diante dos homens, e a gente vê um paralelo, né? O evangelista Lucas, ele faz essa citação a respeito de Jesus, mas tem como referência, como paralelo, a vida do profeta Samuel. Em 1 Samuel, no capítulo 2, no verso 26, fala que Samuel também crescia diante de Deus e diante dos homens. E aí nós vamos ver um pouco aqui sobre a história de Samuel e o crescimento de Samuel, o desenvolvimento de Samuel. Então diz assim, verso 1: Havia certo homem de Ramá, Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Tou, filho do Eframita Zuf. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. Um dia que Eucana oferecia sacrifício, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhos dela. Mas a Ana dava uma porção dupla porque o amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto, dizendo: Ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva e te lembrares de mim, não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então dedicarei o Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então ele pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgue a tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: Vá em paz e que Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. E ela disse: Espero que seja benevolente para com a terra, sua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela, e assim engravidou. No devido tempo deu à luz um filho, e lhe deu o nome de Samuel, dizendo: Eu o pedi ao Senhor. E aqui nós vemos a história do nascimento de Samuel. A mãe estéril, e ela ora pedindo ao Senhor um filho. E aí Deus concede a graça e nasce Samuel. E ela faz um voto ao Senhor, que ele viveria na casa do Senhor por todos os dias da vida dele. Diz que não passaria navalha lá na cabeça, não cortaria, que era um voto de consagração nazireu do Senhor. Então era uma marca, né? Era uma aliança, uma consagração ao Senhor ali. E ela diz por todos os dias da sua vida, né? Esse voto de nazireu, ele era por um tempo estabelecido, mas ela estabelece além, ela diz por toda a vida. Então ela fez uma promessa a Deus, e aí ele nasce e ela cumpre a promessa. Ela tinha que cumprir a promessa que ela fez, ela tinha que cumprir o voto que ela fez.
Nós estamos em 2021, meditando acerca das promessas de Deus. Deus nos deu uma visão, vivendo as promessas de Deus no ano de 2021. E nós estamos desde o início do ano falando sobre promessa, meditando sobre promessa. E hoje nós vamos continuar falando sobre promessa. E essa foi uma promessa que ela fez e Deus cumpriu, né? Ela cumpriu a promessa e Deus abençoou. Então, o título dessa nossa meditação hoje é a necessidade de crescimento para se viver as promessas de Deus. Então, nós que desejamos viver as promessas de Deus, nós queremos viver a promessa de Deus, nós precisamos crescer, porque tem promessas que nós só vamos viver crescidos a partir do crescimento, né? Um pai diz ao filho: olha, eu vou te dar um carro, né? Mas o pai não pode dar um carro ao filho sem que seja na idade própria, porque ele não tem responsabilidade para dirigir, e até pelo tamanho, de repente, ele não tem nem condições físicas de dirigir, mas tem um tempo apropriado para que aquele filho possa estar apto na idade para poder receber aquela promessa e viver aquela promessa. E assim acontece conosco também com Deus. Deus sabe da nossa condição. Então tem muitas coisas, promessas de Deus, que nós ainda não vivemos, porque não chegamos, né, na maturidade que Deus entende que nós desejamos chegar e devemos chegar para poder receber. E muitas vezes nós não recebemos também porque Deus sabe o que vai acontecer conosco. Deus sabe se aquilo vai ser bênção para nós ou não. E aí, Ele, no tempo próprio, Ele libera as promessas dele. Mas nós precisamos crescer. Nós precisamos crescer, né? Jesus cresceu, Samuel cresceu. A Bíblia mostra o nascimento lá, a infância, melhor dizendo, de Moisés. Aí nós vemos o desenvolvimento de Moisés criança, né? E muitos outros personagens que a Bíblia mostram uma infância, mostram desenvolvimento e mostram crescimento. Outros não mostram o nascimento, não mostram a infância, já mostra em atuação. Nós vemos lá a questão de João Batista com Jesus, né? Isabel grávida, aquele relacionamento com Maria, e a gente vê como aconteceu ali. E aí eu poderia separar nesse sentido diversos personagens para nós acompanharmos o desenvolvimento e o crescimento. Mas traçando um paralelo com Lucas 2:52, a partir de Jesus, nós vamos ver Samuel. Então vimos a história de Samuel, vimos como ele nasceu, vimos que a mãe era estéril, vimos como ela orou, vimos como Deus abençoou. E aí nós vamos ver o que seguiu da história a partir daí. Então no verso 21 desse mesmo capítulo, nós paramos no verso 20, agora vamos começar no verso 21. Diz assim: quando no ano seguinte Elcana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor, para cumprir seu voto, Ana não foi e disse a seu marido: depois que o menino for desmamado, eu o levarei e apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Disse Elcana a seu marido: faça o que lhe parecer melhor, fique até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e criou seu filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma roupa de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ela lhe disse: meu senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui a teu lado orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso agora eu dedico ao Senhor, por toda a sua vida será dedicada ao Senhor. E ali adorou ao Senhor. Então nós vemos que ela cumpre o seu voto, ela cumpre a sua promessa,
mas tinha um período de desenvolvimento de Samuel. Samuel precisava ser amamentado, e nesse contexto aqui era costume até os 3 anos de idade a criança ser amamentada, e ela ficou com ele. Depois ela o leva e entrega lá ao sacerdote Eli, para que ele possa ser criado lá pelo sacerdote e se desenvolver lá naquilo que ela havia prometido, que ela havia votado, né? Então é muito interessante, porque tem um tempo certo, né? Então, dentro dessa condição de crescimento, nós temos que respeitar cada etapa do crescimento. Cada etapa ela tem que ser bem vivida nesse crescimento. Se ela não o amamentasse, se ela o levasse antes do tempo, certamente teria problema, teria consequência, mas tem um tempo de amamentação. Ela amamentou e depois entregou. É certo que se eu perguntar a algumas mães aqui, ou a todas, né, a mãe não quer separar do filho. Se a mãe pudesse, estaria amamentando até hoje. Mas o menino cresceu, né, Sueli? Chegou o tempo de ir. E cortar o cordão umbilical, né, existencial, é muito difícil. Tem gente que até hoje não separou, mas faz parte do crescimento. Por mais que você ame seu filho, ele vai crescer, ele tem que crescer. É uma condição natural, uma lei natural da vida. E aí, você tem que acompanhar esse crescimento e seguir esse crescimento. Aquela condição lá era muito boa, né? Colinho da mãe, sendo amamentado, é bom. E muitas vezes nós chegamos a uma determinada fase da nossa vida, uma idade da nossa vida, que a gente vive algumas situações adversas, que a gente, no pensamento, nós retrocedemos e voltamos lá, e muitos de nós desejamos o colinho da mãe, né? Existem situações que a gente passa que a gente desejaria estar no colo da mãe, né? Um cantor romântico, né, mais popular desse país, né, ele fez uma música lá em homenagem à sua mãe, Lady Laura, né? Ele fala: me abraça, me beija, me leva para casa, Lady Laura. Tem às vezes vontade de ser novamente menino, muito embora você ainda ache que eu ainda sou, né? Então tinha vontade dele de ser de novo menino, como nós vimos com o bebê e a Babi aqui, voltar no sonho a ser criança, e a mãe continuava pensando que ele, para a mãe, é eterna criança, não é isso? Para a mãe, os filhos em geral são eterna criança. Mas os filhos crescem e nós precisamos crescer. Então ela respeita esse tempo de desenvolvimento de Samuel. Depois ela desmama e entrega Samuel. E no capítulo 2, seguindo, no verso 18, capítulo 2, verso 18, diz assim: Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor, vestindo uma túnica de linho. Todos os anos sua mãe fazia uma pequena túnica e levava para ele quando subia a Siló, com o marido, para oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava Eucana e sua mulher, dizendo: que o Senhor dê a você filhos desta mulher no lugar daquele por quem ela pediu e dedicou ao Senhor. Eles então voltavam para casa. Todos os anos sua mãe fazia uma pequena túnica e levava para ele. Ou seja, ele crescia, e aquela túnica que ele já tinha usado naquele período já não dava, já estava curta, e tinha que levar uma nova túnica. Isso me faz entender que ela acompanhava o crescimento dele. E quando ela fazia aquela túnica, imagina o que ela pensava naquela túnica, com carinho com que ela fazia aquela túnica. Primeiro, porque era para o filho, um filho que ela pediu ao Senhor. E segundo, porque ela estaria com ele.
Um ano depois ela voltaria a encontrar com ele. E todo reencontro de pai com mãe, de pai e mãe com filho, é especial. Você pode passar tempos sem ver, mas essa ligação que se tem, né? A troca de afetos, como isso faz bem. Eu falei aqui que hoje está aqui a minha mãe na fé, né? Então nós podemos passar tempos sem estarmos juntos fisicamente, e nós estamos constantemente em contato telefônico, mas quando nós nos encontramos pessoalmente, né, há um contentamento nosso. Há um contentamento nosso. E isso é muito bom. Isso é bom para ambos. Isso faz parte. Porque o filho necessita desse acompanhamento da mãe, o filho necessita desse acompanhamento do pai. Dá trabalho, mas é muito bom lá na frente você ver, né, o retorno do seu investimento. Hoje o Rogério e a Sueli estão aí com Evelyn, Ellen, né, Roger, que são pequenos, e nós vamos aqui acompanhando o crescimento deles, né? Eu sempre, como trabalho projetando para frente, né, tia Jo sabe disso, a gente trabalha para frente, né? Eu já os imagino daqui a 5 anos pelo menos. Então quem tem 7 aí já é adolescente com 12. Daqui a 10 anos, né? O Roger aí já está com 17, né? Se tudo correr certo, vai estar no sub-17 do Mengão. Não vai para o negócio de Fluminense não, ele está proibido de passar na porta lá. Reinaldo vai ficar lá para não deixar ele entrar, né? Então eu fico projetando, imaginando como vai ser, né? Eu vejo minha filha aqui sentada aqui na frente. Eu lembro, pequenininha, né? Eu lembro, né, quando era pequenininha. Isso é muito bom, isso é positivo. Mas cresce, nós precisamos acompanhar o crescimento. Nesse mesmo capítulo, no verso 26, diz assim: o menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Uma outra versão diz que ele crescia diante de Deus e diante dos homens. Mesma referência de Lucas lá, que ele crescia diante de Deus e diante dos homens. Ele caía na graça das pessoas. E no capítulo 3, no verso 1, capítulo 3, verso 1 diz assim: o menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. E o menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Crescia. E no verso 7 desse capítulo diz assim: ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada, né? Samuel estava ali, era pequeno, servia ali, ele ouve o chamado do Senhor, ele não consegue identificar, porque ele não tinha entendimento, e ele vai para Eli, ele pensa que é Eli que o está chamando, e depois Eli fala: olha, quando ele chamar de novo, ele fala que teu servo ouve, porque é o Senhor que está falando. E Eli entendeu que Deus estava falando com Samuel, que Deus estava se revelando a Samuel. Então aí ele tem uma revelação de Deus aqui, né, nesse capítulo 7, essa revelação de Deus na vida dele. Nesse mesmo capítulo, no verso 19, capítulo 3, verso 19, capítulo 3, verso 19, deixa eu achar aqui. Tá. Capítulo 3, verso 19. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem.
todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. E o Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio da sua palavra. Todo Israel reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. E aí nós vamos vendo o crescimento. A mãe entrega, ele é cuidado, tem a túnica e ele vai crescendo, até que ele é reconhecido como profeta do Senhor. Crescimento espiritual para a vida dele. O chamado que Deus tinha para a vida dele chega aqui. O povo reconhece que ele estava confirmado como profeta. No capítulo 4, no verso 1, capítulo 4, verso 1 diz assim: a palavra de Samuel espalhou-se por todo o Israel. A extensão do ministério e do alcance ali. Agora nós vamos ver o capítulo 7, no verso 15. 7:15. Samuel continuou como juiz de Israel durante todos os dias de sua vida, e cada ano percorria Betel, Gilgal e Mispá, decidindo as questões de Israel em todos esses lugares, mas sempre retornava a Ramá, onde ficava a sua casa, e ali ele liderava Israel como juiz, e naquele lugar construiu um altar em honra ao Senhor. Então Samuel foi reconhecido como profeta, mas aqui diz que Samuel julgava Israel. Samuel foi juiz sobre Israel. E aí nós vamos vendo o crescimento, o desenvolvimento de Samuel. E agora nós vamos para o capítulo 8, no verso 1. Nós estamos fazendo uma viagem aqui nessa condição do crescimento de Samuel. Capítulo 8, verso 1 diz assim: quando envelheceu Samuel, nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel, o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba, mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Por isso todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá e disseram: tu já estás idoso e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere à semelhança das outras nações. E aí nós vamos vendo Samuel já velho. Nós vimos Samuel criança, vimos Samuel nascer, estamos acompanhando aí, confirmado como profeta, Samuel como juiz, e agora Samuel já idoso. E aí o povo usa essa condição de argumento da idade avançada de Samuel e da dificuldade dos filhos de Samuel por não serem igual a Samuel, não andarem no caminho de Samuel. Isso também aconteceu com os filhos do sacerdote Eli, né? Samuel foi criado por Eli lá, e se repete ali com Samuel a mesma condição dos filhos. E aí, alegando isso, né, o povo usa isso como argumento, fala: ó, você está velho, não dá para os seus filhos assumirem essa liderança aí. Levanta um rei, nós queremos ser como as outras nações. Eles usaram aquilo como argumento para fazer o que eles queriam, porque na realidade eles queriam rei, eles queriam sair daquela condição do governo de Deus que estava sobre a vida deles. E aí Samuel consulta Deus, e Deus fala com Samuel: tudo bem, libera lá, diz a eles que eles vão ter um rei, mas diz para ele qual vai ser o direito do rei, o que vai acontecer de ruim com eles, pagar impostos, levar filho para a escravidão. E eles falaram: não, nós queremos um rei. Inicialmente Samuel ficou chateado, revoltado com aquilo, e Deus falou para ele: Samuel, fica tranquilo, eles não estão rejeitando a você, é a mim que eles estão rejeitando. O problema não é com você não, o problema é comigo. E aí Samuel, Deus chama Saul lá como rei, e Samuel unge Saul, e aí é interessante que Samuel unge dois reis, unge Saul e unge Davi dentro desse desenvolvimento dele. E agora nós vamos para o capítulo 12, no verso 1, o desenvolvimento da vida de Samuel.
12:1 diz assim: Samuel disse a todo Israel: atendi tudo que vocês me pediram e estabeleci um rei para vocês. Agora vocês têm um rei que os governe. Quanto a mim, estou velho e de cabelos brancos, e meus filhos estão aqui com vocês. Tenho vivido diante de vocês desde a minha juventude até agora. Aqui estou, se tomei um boi ou um jumento de alguém, ou se explorei ou oprimi alguém, ou se das mãos de alguém aceitei suborno, fechando os olhos para a sua culpa, testemunhe contra mim na presença do Senhor e de seu ungido. Se alguma dessas coisas pratiquei, eu farei restituição. E responderam: tu não me exploraste, nem o oprimiste, tu não tiraste coisa alguma das mãos de ninguém. Samuel lhes disse: o Senhor é testemunha diante de vocês, como também é o seu ungido. É hoje testemunha de que vocês não encontraram culpa em minhas mãos, e disseram: ele é testemunha. Coisa linda ver um homem completar a carreira dele, completar o ofício dele, completar a etapa dele com Deus, governando, liderando o povo, e ele ter a condição de chegar no final da carreira, diante das pessoas, e se colocar de maneira íntegra, homem íntegro, e dizer: olha, eu subornei alguém, diz aí o que eu fiz, qual foi a minha conduta diante de Deus e diante de vocês. E aí, dentro dessa condição de crescimento, queridos, o importante muitas vezes na nossa vida não é como a gente começa, é como a gente termina, porque nós corremos o risco de começar bem, Lívia, e terminar mal. Quantas pessoas que tiveram uma trajetória de vida boa, que vieram do dito berço de ouro, que tinham recursos, que tinham tudo a favor, e no final de vida se corromperam e trouxeram consequências terríveis para a sua vida e para os seus descendentes. Paulo falou assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, meu irmão. Então que Deus nos conceda a graça para que nós possamos crescer como Samuel diante dele e diante dos homens, e nos mantermos íntegros, querido, no mundo corrompido que está aí. Depois da queda, o mundo sempre corrompido, mas nós sabemos o que acontece. Nós sabemos que situação nós vivemos nesse país com relação à corrupção, não só aqui, mas no mundo todo. Mas a situação que nós vivemos aqui. E aí, isso é maravilhoso de Deus, a gente vê um menino, a mãe cuidar, entregar ao Senhor, acompanhar o crescimento, o sacerdote cuidar, e no final esse menino, de cabelos brancos, aí não mais o menino Samuel, nem o jovem, como ele falou aqui, mas o velho Samuel, de cabeça branca, mas de cabeça erguida, de cabeça branca, mas de cabeça erguida, querido. Então, o chamado de Deus para a nossa vida nesse crescimento é para integridade. E nesse crescimento não dá para cortar caminho, não dá para queimar etapa. É um processo, todos nós passamos por um processo. E quando nós não respeitamos isso, tem problema. Tem problema para aquele que nós estamos acompanhando, para a criança, e gera problema para nós. Nós fomos batizar aqui uma menina, nós oramos ao Senhor, sentamos em liderança, conversamos, a liderança está presente aqui, sabe, nós avaliamos, conversamos com os pais, porque ela tinha o desejo no coração de batizar. Sentamos com ela, conversamos com ela, ouvimos dela, o entendimento dela acerca do que ela estava fazendo, e aí nós fizemos. Então não se queime etapa, querido, não se pode fazer assim, porque você pode gerar uma coisa ruim, uma deformidade para aquela criança, ou para a própria família, consequências para nós até enquanto família e enquanto igreja. Agora, isso não quer dizer
que toda regra existe exceção. Amém, Lívia? Não quer dizer que uma pessoa que tenha uma idade cronológica X, né? Uma pessoa que tenha uma idade cronológica de 14, de 15 anos, precocemente tem uma maturidade de 20, 25. Tem muito adolescente que é mais adulto do que muito idoso. E eu aqui particularmente lido com uma adolescente, estou lidando com uma adolescente que é madura. E ela faz umas observações, a forma de se colocar, a igreja já percebeu isso? Eu digo, né? Mas eu tenho, mesmo assim, eu preciso respeitar, ela tem que viver a adolescência dela. Porque senão lá na frente dá problema, querido. E muitas vezes, quando nós não vivemos a nossa infância, não vivemos a nossa adolescência, ou não vivemos a nossa juventude, aí quando chega numa determinada fase da vida, a gente quer voltar a viver aquilo que não viveu. Só que o tempo passou, querido. Eu já contei diversas vezes, toda vez que eu falo sobre crescimento e sobre essa questão de desenvolvimento, eu lembro de um parente meu, né, que o Francisco conheceu semana passada, que hoje está com 79 anos. E aí um dia eu chego lá na casa dele, que nós íamos passar o Natal lá em família, e eu chego lá, e aí a esposa dele falou assim, vem cá, o que houve? Eu achei que tinha acontecido alguma coisa. Não, aí silêncio, vem comigo. E aí eu fui entrando devagar, né? E ela abre assim, puxa a porta do quarto, a irmã Lúcia, aí abre e eu vou entrando e vejo aquele menino, a cabeça mais branca do que a minha, sentado, né? Brincando lá com autorama. Aí ele entra, senta aí. Aí eu falei, o que houve? Ele falou, não, rapaz, na infância não tinha dinheiro para isso não. Mas ficou guardado, agora eu estou indo na forra, fecha aí para ninguém vir. Aí está ele lá brincando com o autorama dele, né? Um homem maduro, né? Mas voltando de forma sadia à infância. Então nós podemos voltar de forma sadia, podemos viver assim, e é muito interessante nós acompanharmos aqui esse desenvolvimento de Samuel. E aí no capítulo 25, nós vamos fechar aqui a história de Samuel. Nós que vimos o nascimento, o desenvolvimento. Primeiro Samuel capítulo 25, verso 1, só o verso 1. Diz assim, Samuel morreu e todo Israel se reuniu e o pranteou e o sepultaram onde tinha vivido em Ramá. E aí a gente vê aqui o final de Samuel, o falecimento de Samuel e o povo planteando Samuel. Então Samuel para nós é um exemplo de alguém que cresceu, de alguém que se desenvolveu. Aí nós vemos aqui o crescimento físico de Samuel e nós vemos o crescimento espiritual de Samuel. Nós entendemos, nós temos como visão da nossa igreja, no crescimento integral. O homem é corpo, alma e espírito. Então nós temos que crescer nessas três esferas. Nós vamos crescer fisicamente, nós temos que crescer emocionalmente, psicologicamente, e temos que crescer espiritualmente. Quando nós estávamos recentemente compartilhando aqui acerca de Acabe, acerca de Elias, né? Nós estávamos falando isso. Nós precisamos crescer espiritualmente. Aí muitas vezes nós vimos lá Elias, Deus mostra, né, o crescimento espiritual de Elias, a ação de Deus através da vida de Elias. Elias ora, fogo desce do céu. Elias ora, não chove. Elias ora, chove, né? Mas nós vemos também a humanidade de Elias. Nós vemos uma fragilidade emocional de Elias, psicológica de Elias. E aí nós temos que crescer espiritualmente, emocionalmente e psicologicamente.
Porque se nós crescermos, né, de forma errada nesse sentido, muitos projetam só crescer espiritualmente, mas emocionalmente, psicologicamente não cresce. E aí por isso eu falei aqui algum tempo atrás, no meu entendimento, quando você ver alguém espiritualmente, né, e daqui a pouco você vê cair, você diz assim: o que aconteceu? E é porque emocionalmente ele não estava preparado, ele não cresceu ali. Então que nós possamos crescer de maneira integral, que nós possamos crescer assim. E nós temos trabalhado nessa igreja para esse crescimento emocional, psicológico. Nós temos um trabalho com o nosso grupo de intercessão toda sexta-feira, nós estamos lá, né? E como nós temos crescido, como Deus tem tratado das nossas vidas. Nós temos que aprender a lidar com as nossas emoções, senão a gente perde as nossas emoções. E aí você cresce e você amadurece. Lógico que dependendo de uma questão afetiva, quando uma situação qualquer afeta uma pessoa a quem você ama ou alguém chegado a você, né, a sua emoção ela balança. Eu vivi isso ontem com a experiência com uma pessoa, de chegar numa casa para visitarmos uma pessoa e ela tomar conhecimento que aquela pessoa tinha sido hospitalizada, coitada, né? Pelo laço de amizade, o laço afetivo, de amor que tem com aquela pessoa, né? Mexe com você, nós não podemos ser insensíveis. Eu tinha um irmão, meu irmão mais velho, né? Teve uma carreira militar aí na polícia militar, né? E meu irmão viveu de tudo nesse contexto dessa profissão dele. E um dia meu pai já velho toma um tombo numa escada e bate com o supercílio no chão. O supercílio é uma coisa que sangra muito, sangrou muito, o rosto dele ficou coberto de sangue. E a Marlene ali me chamou porque eu estava no terraço. Eu vim, peguei meu pai, e meu irmão tinha acabado de sair da minha casa, nossa casa, e eu pedi para chamar ele, que ele estava na casa da minha irmã, que era próximo, e ele veio ele correndo, desesperado. Eu falei: chama ele, porque se tiver que socorrer, né, chama ele. Eu não sabia até então o que tinha acontecido, ele estava ali, não dava para eu ver o que tinha acontecido com meu pai. E ele vem, né, ele vem correndo, e quando ele chega ali, eu vejo aquele homem daquele tamanho. Meu pai, aí eu larguei meu pai e fui segurar ele. Eu falei: calma, rapaz, calma. Ele: papai. Eu falei: calma, rapaz, calma, ele está bem. Aí fui limpando. Ele: não, limpa você. Ele: agora como é que pode uma pessoa acostumada com tanta coisa, e quando mexe, né, quando toca no que é seu, quando, né, você... Mas era um momento, né, dele, era um momento paterno com o pai, mas era, né, era um homem, né, que tinha vivido muita experiência. Mas nós temos que aprender a lidar com as nossas emoções, viver as nossas emoções. Sim, eu vivo as minhas emoções. Vocês já diversas vezes me viram chorar aqui. Mas a gente não podemos nos perder no emocionalismo. Emoção é diferente. Precisamos amadurecer, administrar bem as nossas emoções. Jesus nos dá uma aula nisso. Quando traz uma mulher pega em adultério, e cada um com uma pedra lá, né? E com o propósito de apedrejar, porque a lei dizia, e Jesus, né, com a sua emoção, né, Jesus escreve na areia, né, e fala: ó, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ele não se deixou influenciar naquela pressão que ele estava vivendo. Ele trabalhou como ninguém as emoções dele. Ele viveu as suas emoções, ele chorou, né? Ele viveu as suas emoções, mas tinha um equilíbrio, e nós precisamos ter isso. Isso é importante no nosso crescimento, querido, porque isso pode trazer, a falta desse equilíbrio pode trazer um prejuízo para nós. E aí nós vemos todo esse crescimento aqui. Então precisamos crescer para vivermos as promessas de Deus. Agora vamos para 1 Coríntios capítulo 3. Vamos ver o que o apóstolo Paulo
fala lá a igreja de Corinto que ele nos ensina a partir daqueles irmãos. 1 Coríntios capítulo 3, deixa eu chegar aqui. 1 Coríntios capítulo 3, verso 1, Paulo, falando à igreja de Coríntios, ele diz assim: irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como crianças em Cristo. Dei-lhes leite, não alimento sólido, pois vocês não estavam em condição de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais, porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não está sendo mundano? Deles leite, não alimento sólido, porque vocês não estavam em condição de recebê-los. Crianças, queridos, que precisavam crescer espiritualmente. Paulo faz esse alerta. No capítulo 13 dessa mesma carta, no verso 11, 13 e 11, Paulo diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Então Paulo faz um alerta para a igreja, sobre a questão do não crescimento dele. Vocês são carnais, vocês precisam crescer espiritualmente, vocês são meninos. Mas ele se coloca aqui que ele cresceu, ele fala: quando eu era menino, eu falava como menino, agia como menino, mas quando eu me tornei adulto, as coisas de menino ficaram para trás. Então, nós precisamos crescer, querido. Não podemos ser meninos na nossa fé, não podemos ser menino no conhecimento. Nós vamos ver mais à frente aqui. Nós precisamos crescer, e ele chama atenção. Nós precisamos crescer espiritualmente, e aí vem o crescimento espiritual. Vocês são carnais, e aí vê o que é que a carnalidade traz: divisão, contenda. Então nós precisamos crescer, queridos, espiritualmente. Esse é o crescimento mais importante. Nós estamos falando aqui de crescimento integral, mas esse é o crescimento mais importante, que é o nosso crescimento espiritual. E aí, no capítulo 14, virando aí, no verso 20, vamos ver o que diz. Paulo diz assim, continuando falando para essa igreja, 14, 20: irmãos, deixem de pensar como crianças, com respeito ao mal sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Enquanto ao mal, ou tem uma versão que diz enquanto à malícia, sejam crianças, sejam puros. E assim nós somos conduzidos. Deixai vir a mim a criancinha, porque dos tais que como criança é o reino do céu. Então, nesse sentido da pureza, da malícia, da maldade, nós devemos ser crianças. Agora, quanto ao pensamento, nós devemos ser adultos. E aí a gente inverte a posição. E a gente quer ser criança no pensamento e adulto na ação. Ok? Então nós precisamos entender isso. Deixem de pensar como crianças com respeito ao mal. Não deixem de pensar como crianças com respeito ao mal. Sejam crianças nesse sentido. Mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Então eu tenho que pensar de uma forma madura. Eu não tenho que pensar como criança. Nós temos que amadurecer, nós temos que crescer. Quem aqui não quer o crescimento da nossa igreja? Levanta a mão quem quer.
Todos querem? Sabe a partir de quem a igreja cresce? A partir de quem? A partir de quem? Fala mais alto. A partir de quem? Cada um de nós. Nós. Então, quando você não... Aí você quer que a igreja cresça, mas você não cresce? Nós somos um corpo, querido. E ele tem que crescer de maneira igual. Porque quando o membro cresce mais do que o outro, né? É deformidade. E aí nós precisamos crescer. Então vou repetir. Quem aqui quer ver a igreja crescer? Amém. Quem aqui quer crescer? Amém. Né? Porque são coisas diferentes, né? Às vezes você quer que a igreja cresça, mas você não quer crescer. Mas aí por que você não quer crescer? E muitos resistem ao crescimento. Tem um personagem famoso, Sueli, que é Peter Pan, o menino que não queria crescer, irmã Lúcia. Ele não queria crescer, ele queria ser eternamente menino. Ele não queria crescer. Peter Pan, não quero crescer. Tá bom ser criança, não quero crescer. E aí por que muitos resistem ao crescimento? Porque crescer dá trabalho, querido. Crescer dá trabalho, não dá, irmão? Crescer é trabalhoso, dá trabalho. Crescer envolve responsabilidade, ocupação, responsabilidade, comprometimento. E aí muitas vezes eu não quero, porque eu não quero me comprometer. Tá bom aqui. Mas nós precisamos crescer. Muitas vezes as pessoas resistem ao crescimento por medo. Muitas vezes por uma questão de autoestima, e nós temos visto isso lá na intercessão na sexta-feira. E aí eu não me vejo em condições de estar naquele lugar. Mas e se tratando de questões espirituais, quem coloca lá é Deus. Então se Deus te coloca ali, Sueli, né, e você está disposto, Senhor, eu sou limitado, mas eu quero te servir, o Senhor está me chamando para essa área, Ele vai gerar o crescimento para você. Tem uma parte no crescimento que é sua, mas tem uma parte que é de Deus. Paulo declarou assim: eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento? Deus. Mas Paulo plantou, Apolo regou. Então tem uma plantação e tem um regar, e essa parte é minha. Agora tem um crescimento que é a parte de Deus. Agora eu não posso ficar não querendo fazer a minha parte ou não fazendo a minha parte, esperando só da parte de Deus o meu crescimento, e ainda depois ainda vou cobrar de Deus. Quem é o culpado? Quem? É Deus? Não é, filho. Então Deus está nos chamando para o crescimento. O chamado de Deus para os seus filhos é chamado para o crescimento. O chamado de Deus para a sua igreja é para o crescimento. Nós ansiamos pelo crescimento. E quando eu digo aqui crescimento, eu não estou me referindo, em termos de igreja, a crescimento numérico, que isso faz parte do crescimento. Nós temos o crescimento numérico, né, e temos o crescimento qualitativo. Muitas vezes nós não vamos crescer numericamente, mas vamos crescer em termos de qualidade de vida cristã, e isso é o mais importante. Porque o crescimento de vida cristã, o crescimento em qualidade, automaticamente, Rogério, vai gerar o crescimento numérico, porque você vai dar fruto. O seu crescimento vai dar fruto. Agora, o seu crescimento gera crescimento. Crescimento gera crescimento. Porque se uma menina, ela cresce, ela está em condições de gerar um filho, crescimento gera crescimento. Mas se ela não cresce e fica ali, como é que acontece? Não cresce.
Então é tempo de crescer, é tempo de nós crescermos. Deus está nos chamando para o crescimento, aliás, Ele sempre chamou. Mas esse é um tempo como igreja que nós estamos vivendo especial para o nosso crescimento. Nós estamos aqui com os ministérios já estabelecidos. Tem gente vivendo desafio, né, que nunca se imaginou estar numa condição de assumir um determinado setor, assumir um determinado ministério, que a princípio parecia tão distante, Sueli. Mas é oportunidade que Deus está nos dando para o crescimento. E aí é contigo. E aí é contigo. E aí, se eu olhar, é um desafio, né? Você olha assim, você diz, misericórdia, como é que eu vou fazer aí? Mas a gente cresce, Deus abençoa e a gente cresce. E aí eu pergunto, você tem visto crescimento nessa igreja? Sim ou não? Faz assim para mim, quem? Vocês têm visto crescimento? Você tem crescido? Pergunta para todos. Você tem crescido? Você identifica que você tem crescido? Amém. Então hoje, assim, me dá um contentamento muito grande quando eu vejo a nossa irmã Sueli aqui no louvor. Como Sueli está crescendo? Como que Sueli cresceu? Né? E olhar e ver o crescimento. Ontem nós fomos fazer uma visita. Falei que eu estou fazendo 24 anos agora. Eu levei a minha Bíblia, que ela me deu. Primeira Bíblia, foi ela que me deu. Está lá, ó, né? Endereçado a quem? A data, 1º de março de 1997. Tem gente aqui que nem era nascido. Está lá. E eu fiz questão de nessa visita levar ontem. E aí, em meio à nossa visita, em meio ao nosso trabalho lá, né, o dono da casa, eu citei esse fato, mostrei a data, ele próprio leu. E aí ele falou para ela, o menino cresceu. Amém. Então, eu fui conduzido por ela, muitas vezes, a muitos lugares e a muitas visitas, junto com ela. Junto lá com o meu líder lá, que é o auxiliar dele no grupo de visita, Francisco, Jacob Francisco. E aí, a coisa segue. E aí, quem está conduzindo lá? Era eu que estava conduzindo. Isso era impensável, irmã Lúcia, assim que eu cheguei. Né? Me escondia para orar, com medo de orar, as pernas tremiam. Contei isso já diversas vezes, como eu me escondia. Né? Uma reunião de oração que eu me escondia lá para não me chamar para orar. E a primeira vez que eu fui orar, eu sempre falo isso, o microfone, né? Fazia assim na mão. Falei, eu vou cair aqui, meu Deus. Né? E passado um tempo, né? Por misericórdia, por a graça do Senhor, né? Eu cheguei a dirigir aquele culto, pegar naquele culto que vai tinha 90, 100 pessoas. Mas é pura graça de Deus. Então nós precisamos crescer. Nós precisamos nos desenvolver. Quanto tempo nós caminhamos com o Senhor? Quantas áreas das nossas vidas que precisam ser desenvolvidas? Então chegou o tempo de crescer, amém? Aproveitando o dia das crianças, aproveitando Bebê e Babi, a mensagem aqui, né? Eles voltaram no sonho ali a ser criança, mas eles cresceram, né? Segundo Babi, Bebê, né, ainda não cresceu. Bebê tem algumas coisas lá e ficava igual o pai, que o pai enganava a mãe e ia jogar bola, né, e não ia trabalhar, né? E Babi quis até bater em Bebê, né, por conta disso, né? Mas nós precisamos crescer. Para finalizar, eu teria mais 2 textos, vou ler só um aqui. Efésios capítulo 4.
a partir do verso 10. Efésios 4, a partir do verso 10, Paulo ainda diz assim: aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Então Paulo diz aqui que Deus separou alguns para apóstolos, para evangelistas, para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para o exercício do ministério. Eu acho isso aqui lindo no final. Dele todo o corpo é ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo, em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Por isso que eu falei aqui que se você não... Todos temos que crescer, todos temos que realizar a nossa função dentro do corpo para podermos crescer. Então nós temos feito isso aqui, nós estabelecemos o ministério, nós temos gastado tempo aqui nessa igreja para estar trabalhando separadamente com cada ministério. Quem é líder de ministério aqui sabe que nós estamos fazendo isso. Então aqui está a orientação para nós fazermos. Então o que nós estamos fazendo com vocês tem um embasamento bíblico, tem a vontade do Senhor para o crescimento de vocês e o nosso crescimento. E para finalizar aqui com relação ao crescimento, quando eu não cresço, guarda aí, quando eu não cresço, eu atrapalho o crescimento do outro. Quando eu não cresço, eu atrapalho o crescimento do outro. Se eu estou à frente do ministério, à medida que eu cresço, um outro ocupa o espaço ou o lugar onde eu estava. À medida que eu cresço, e assim vai. Então eu preciso crescer. Agora eu não cresço sozinho. E nós temos a prática aqui de sempre ter alguém conosco. Porque Moisés tinha Josué, Paulo tinha Timóteo, tinha Tito, Jesus tinha os apóstolos, os discípulos. Então é crescimento, querido. Então você cresça e que o seu crescimento leve ao crescimento de outros. E que nós possamos crescer e que muitas pessoas possam crescer a partir das nossas vidas. E aí não é só nessa esfera de igreja, não é só nessa esfera espiritual, nós vamos levar para a nossa esfera familiar, nós vamos levar para a nossa esfera profissional. Então nós precisamos crescer. Precisamos crescer espiritualmente, mas precisamos crescer emocionalmente, psicologicamente, como pessoa. Precisamos crescer, irmã Lúcia, diante de Deus e diante dos homens. Então quero deixar essa palavra aqui para nós. É tempo de crescer, amém? É tempo de crescer. O chamado de Deus é para o crescimento. Lógico que cada um de nós temos as nossas dificuldades nesse processo, é um processo. Uns crescem mais rápido, outros de uma maneira mais lenta. Outro texto está aqui em Hebreus capítulo 5, que diz que são tardios no entendimento. Alguns são tardios no entendimento, é um processo. Cada um tem o seu processo de assimilação, e eu não posso forçar, não posso querer que o ritmo do outro seja o meu. Eu não posso querer que o meu tempo de crescimento seja igual ao do outro.
Eu tenho que respeitar. E quando eu não respeito isso, eu trago um prejuízo, porque eu quero acelerar e não dá. Eu falei recentemente para algumas pessoas que eu puxei no ritmo algumas pessoas que nós caminhamos junto e eu acelerei, eu pisei no acelerador, né? Houve um desgaste, uma coisa ruim, mas houve uma coisa boa, porque o que eles viveram nessa acelerada, eles não viveriam, mas eu acelerei porque eles estavam no pique, eles estavam acompanhando. Mas nós precisamos respeitar o tempo de cada um. Agora, não podemos deixar de crescer. Não podemos deixar de crescer. E esse crescimento não vai pela vaidade, não vai pelo orgulho, para crescer por causa de orgulho, não. É para crescer primeiro para a glória de Deus. E depois para o benefício das pessoas. Agora, temos que respeitar o tempo de cada um. Quando Jacó encontra com Esaú, no reencontro deles, que eles caminham junto, acerta ali, os irmãos se reconciliaram, e Esaú vai, e Jacó fala, vai na frente, que eu tenho muito gado novo, tenho muito animal novo e tem crianças comigo, você pode acelerar, que você está com adulto. Ele tinha vindo com parte do exército lá, o homem de guerra, eu estou com criança. Aí ele fala uma coisa fantástica, ele fala assim, eu vou no passo dos meninos, eu vou no passo dos meninos, então eu vou seguindo, eu não posso forçar, porque eu não posso deixar os meninos para trás. Agora os meninos têm que caminhar, e tem hora que as crianças vão ficar no colo, como a Evelyn está lá, mas tem uma hora que ela tem que caminhar. Tem um período que nós carregamos as crianças no colo, mas tem um período que as crianças precisam caminhar com as suas pernas, elas precisam crescer. Amém? 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 Amém. Então essa é uma palavra que eu creio que edifica a nossa vida, para edificar a nossa vida. Nós estamos falando de promessa, e todo crescimento traz benefício. Todo crescimento traz benefício, guarda isso aí. Qual é a motivação para crescer? Todo crescimento traz benefícios para mim e para os outros. Amém? Fica com essa palavra, guarda essa palavra do Senhor no seu coração. Vamos nos pôr de pé.